Por isso que tem que tomar cuidado com aquilo que você tem certeza. Pode ser que a certeza que você tenha para resolver aquele problema não seja. E neste momento você acaba se tornando um tolo porque você falou fora de hora. Tem sempre algo que passa na minha cabeça, mas eu acho que se eles não comentaram sobre isso, acho que não vai dar certo. Porque eu provavelmente eles já pensaram Entendeu? nisso e não... Principalmente o que é óbvio pra gente. É muito bom isso aí que você trouxe. Peraí, se isso aqui parece óbvio pra mim, por que eles não viram? Se eles estão numa posição acima da minha. Eles já viram. Mas a falta de controle emocional faz o quê? Não, eu sei a solução, é só falar isso aqui vai resolver. Cara, pode ter certeza que eles já fizeram isso e não deu certo. Por isso você tem que saber o momento certo de falar. Diante das pessoas que você está. Entendeu? Entender que, olha só, essa pessoa já passou pelo que você está passando hoje, já está lá na frente. Então, se o que você pensou fosse uma solução, eles já teriam feito. Porque eles já estiveram na sua posição. Mas a falta de controle emocional faz com que nos tornemos tolos no sentido de eu sei a solução. Caramba, cara, tem uma visão diferente, ninguém pensou nisso. Uma revelação. Não. Ó, aí acontece comigo isso, eu penso, acho que eles já pensaram nisso. Aí eu fico, não, mas talvez isso é um sabotador. Não, mas às vezes o óbvio precisa ser dito. Não, mas talvez... Sim, aí eu fico nesse ciclo. Mas aí existem maneiras. Então é mais ou menos assim. Você, com sabedoria você vai falar assim, gente, vocês acham que isso daqui daria certo? Então se foi algo que eles já fizeram, na hora eles já fazem a leitura e falam, não, isso aí não dá certo. Não, ou se o que você trouxe realmente faz sentido, eles falam assim, como assim? Explica. Aí é a oportunidade de você falar. Ah, então tipo, sugerir. Você acha que tal coisa poderia Exatamente. dar certo. Não ir com uma certeza, tipo, ó, vai dar certo isso. Então quando você realmente tiver necessidade de falar, diante de uma reunião importante, relevante, onde você é o menor, é só você fazer uma sugestão e não trazer como uma verdade ou uma solução do problema. Cleiton, e a pessoa que em uma reunião dessa pensa, tem ali uma ideia, ela não fala nada e coloca em prática sem falar, esperando um resultado positivo? É um risco, a não ser que ela tenha essa liberdade, que ela possa fazer. Mas se ela não tiver essa liberdade e ela está fazendo escondido, é um risco. Ela pode até realmente ter a solução, mas porque ela fez sem autorização, isso pode prejudicá-la depois. Entendeu? É ser tolo também. Também. Porque se eu tenho autorização, ok. Mas eu não tenho e eu vou arriscar, posso ter um problema. Segundo conselho, não corrija pessoas de mentalidade pequena. Porque ele não quer ser corrigido. Isso aqui é importante. Olha só. Provérbios 29:19 diz o seguinte: meras palavras não bastam para corrigir o escravo. Mesmo que entenda, não reagirá bem. O escravo, aqui no caso que a Bíblia está falando, não é só o escravo. Escravo de mente, escravo de uma série de coisas. Então a Bíblia está nos ensinando o seguinte: meras palavras somente não vão ser o suficiente para poder corrigi-lo, para poder orientá-lo. Por quê? Porque ele não vai reagir bem, mesmo ele entendendo. Olha para você ver o quanto você tem uma mentalidade pequena. O quanto você ser escravo das suas emoções, escravo na sua mentalidade, você entendeu o que a pessoa falou, mas você não vai aceitar, você não vai reagir bem. Vocês já conheceram alguém de mentalidade pequena? Não. Não. Alguém que eu falo o seguinte, alguém que chega e fala assim, eu sou mentalidade pequena. Não. Reconheci. Já viu alguém que reconhece? Pode ver. Nunca. Você entendeu? Esse é um dos motivos que muitas pessoas não conseguem mudar a mentalidade, porque ela não reconhece, ela não admite que ela tem uma mentalidade pequena. Mas como chegar numa pessoa dessa para que ela possa reconhecer? Não adianta. Você viu o que a Bíblia fala? Ele vai entender, mas ele não vai reagir bem. Por quê? Isso é interno. Como que eu mudei a minha mentalidade? Quando eu admiti que a minha mentalidade era pequena. Entendeu? Aí eu identifiquei, aí eu começo a mudar. Fora isso... Ó, você quer ver um exemplo? Se você chegar, exemplo, para um Augusto Cury e falar para ele assim, cara, você tem uma mentalidade pequena. O que você acha que ele vai falar? Tá Beleza. bom. Vai tomar um café. É o que Tá bom. você acha? Beleza. Vai tomar um café. Tá bom. É isso. Beleza. Por quê? Que ele vai Porque ele sabe tomar que ele não café. tem. É isso. Se alguém chegar para vocês e falar assim, cara, você tem uma mentalidade pequena. Tomo 2 cafés. O Wesley já se entregou. Eu já ia... O que é você mesmo? Brincadeira. Você tá onde? Quem é você? Brincadeira. Jogou na gente. Europa?
Pronto. Você viu como é fácil identificar? É isso. Se alguém chegar pra você e falar assim, você tem uma mentalidade pequena. Se você falar assim, tá bom. É sinal que a sua mentalidade não é pequena. Mas se isso te incomodar, é porque é. Porque quando você é, cara, você não discute. É o exemplo que eu dei. Augusto Cury. Nunca que ele vai discutir. Nunca que ele vai querer provar. Ele vai olhar pra você e falar assim, tá bom. Cara, é muito verdadeiro isso. Porque, tipo, os resultados todos dele falam que ele não tem mentalidade pequena. Mas é isso. Ele sabe, mas ele não precisa falar. Não precisa discutir com um tolo, vamos dizer assim. Quando nós somos mentalidade pequena, não aceitamos que as pessoas falem que nós temos uma mentalidade pequena. Mas como que a gente leva isso para a empresa? Por exemplo, o gerente falou para o funcionário que ele tem mentalidade pequena. Como o funcionário reage? Pode ser que ele, talvez ele esteja vendo algo que eu não estou vendo. Não, a maioria reage mal. Tá, como é que então vamos lá. Como que o líder fala para o funcionário que ele tem mentalidade pequena sem ser direto? Ele tá te cobrando do quê? Lembra aquela historinha? Tá te cobrando do básico? Sim, cara, sim. tá errado. Então o nível de cobrança que você recebe mostra um pouco da sua mentalidade. Mostra um pouco de quem você é. Entendeu? Mesmo você não admitindo. Se você ainda é sinalizado com coisas muito básicas, sinal que você tem muito ainda a evoluir. Ô Cleito, o Runis pediu para eu fazer uma pergunta aqui. Ele só não estava sabendo que ele tinha pedido, mas vamos lá. Não, e fora do ambiente de trabalho? É a mesma coisa. Exemplo, do que a sua esposa te cobra? O que ela sinaliza que você faz de errado? Entendeu? O que seus pais te cobram? Tipo, seus pais te cobram que você tem que respeitar as pessoas. Poxa, isso é um princípio, é básico. Você vê que você ainda não aprendeu isso. Sua esposa te cobra que você tem que cumprir os horários. Você cumpriu o que você combina. Poxa, isso aí também é básico, ainda tem que evoluir. Então o nível de cobrança que você recebe das pessoas, ele mostra um pouco o nível de mentalidade que você tem. O nível de maturidade que você tem. Entendeu? Se você ainda é cobrado com coisas básicas, sinal que você ainda tem muita coisa para aprender. Mas a pessoa ela não admite isso. Ela acha que não, já estou no outro nível. Não, Cleiton, ela me cobra, mas é porque ela pega no meu pé, ela não entende. É a história que você conta para você. Para não admitir que você precisa evoluir. Entendeu? Ponto número 3, terceiro conselho. Cuidado com os elogios próprios. Olha que interessante. Como assim? Provérbios 27, 2. Que outros façam elogios a você, não a sua própria boca. Outras pessoas, não seus próprios lábios. Uau. Muito forte. Isso acontece no dia a dia? Não. Quantas Acho que é mais pessoas você interior. conhece que falam assim, não, eu sou inteligente, eu sou humilde, eu sou isso, eu sou simpático. Não importa. Você não fala de você. Mas e a autoestima? Ó, deixa eu te compartilhar o que eu aprendi. Quando a sua autoestima Não, tá... mas vai com calma. Não, mas eu Não vem- Ele fez uma cara de Não, eu tô calmo. Quando a sua autoestima tá lá em cima, você não tem necessidade de falar que você tá bem. Porque você já sabe que você tá. Você tá feliz. Quando você tá feliz, cara, você sabe. Ela tá lá em cima. Você não precisa falar para as pessoas que eu sou inteligente, eu sou bonito, eu sou uma pessoa humilde. Gente, quando você sabe realmente que você não precisa falar. Uma pessoa humilde, você nunca vai ver ela falando que ela é uma pessoa humilde. Uma pessoa sábia, você nunca vai ver ela falando que ela é uma pessoa sábia. É o que a Bíblia ensina, não é você que fala. As pessoas vão reconhecer isso. Entendeu? Agora, se eu tenho necessidade de falar assim, não, eu sou isso, eu sou aquilo, é porque eu não estou bem. E eu estou verbalizando isso primeiro para poder acreditar nisso internamente, porque internamente eu não acredito. Da mesma maneira, vou te dar um exemplo, acho que eu já até falei aqui. Você precisa fazer um regime. Quando você realmente toma a decisão, você não precisa compartilhar com ninguém que você está fazendo regime. Você simplesmente vai lá e começa a fazer. Agora, enquanto isso internamente não está firme para você, você fica falando para todo mundo. Buscando uma afirmação. Exatamente. Um apoio. E é um pouco. Não é muito diferente. Eu usei esse exemplo no outro Mentorcast, mas é isso. E é o que a Bíblia fala. Você não precisa falar de você. Não fale de você. Mas, tem uns momentos, por exemplo, eu vou sair.
Aí eu me visto bonito e tal, aí eu olho no espelho, nossa, hoje eu tô... Não, você olhar e você se achar bonito é uma coisa. O que a Bíblia está falando aqui é você falar. É você chegar aqui no ambiente e falar assim, gente, vocês viram como eu tô bonito hoje? Ah, tá. Você entendeu? Internamente, sim. Você, com você mesmo, você vai falar. Por quê? Porque você sabe que você tá bonito. Pode ver, quando você sai com uma roupa mais ou menos, você chega nos lugares, a primeira coisa que você encontra alguém, você fala, Teixeirinho, como é que tá aqui? Você acha que tá legal ou não? Você sabe que não tá legal. Por isso que você perguntou. Porque quando você sabe, você não pergunta. Você já tá seguro daquilo que você tá fazendo. Entendeu? Então, muito cuidado com aquilo que você anda falando a seu respeito. Porque quando você realmente se torna aquilo, você já não tem mais a necessidade de falar. Quantas vezes você viu uma entrevista do Silvio Santos falando que ele era muito rico? Um Elon Musk falando que ele é muito rico, que ele tem muito dinheiro. E quantos ricos estão presos, né? Caraca. Entendeu? Então, assim, agora, olha na rede social, quantas pessoas, quando você olha o perfil, você vê que ela tá ali ostentando algo, mas, cara, aquela não é a realidade dela. Porque realmente, quando você chega num certo patamar, até nas redes sociais você não quer mostrar. Você não tem mais aquela necessidade de mostrar. Cleito, eu vi um versículo aqui agora, achei bem pesado até, que diz em Eclesiastes 4:5, o tolo cruza os braços e destrói a própria vida. É bem isso, então. Sim. Por quê? Porque é como se ele parasse e a vida dele está desmoronando e ele achasse que ele está com a razão ainda, com os braços cruzados, sem fazer nada, mas na mente dele está tudo bem. Está tudo certo, que é um pouco do que a gente falou. Ele não aceita ajuda, não aceita conselho, ele acha que ele é o dono da razão. Então, é como se ele cruzasse os braços diante de tudo que ele tem na vida e o final vai ser o quê? Vai ser destruído. Entendeu? Então aqui é importante. Conselho número 4, não trate as pessoas como elas te tratam. Importante. Provérbios 26:4. Não responda ao insensato com igual insensatez. Do contrário, você se igualará a ele. Se alguém te fez algo ruim, se você fizer igual, você está se tornando igual a ele. O apóstolo Paulo fala muito sobre isso também. Para não tratar o mal com o mal. Exatamente. O mal se vence com o bem. Entendeu? Então, assim, a pessoa, ela te feriu, aí você quer descontar, fica tranquilo, você está se tornando igual a ela nesse momento. Top. Que a Bíblia nos ensina aqui. Então, mas Cleito, é muito difícil quando alguém faz algo de ruim pra gente, a gente fazer diferente. Você quer descontar, você quer que a justiça seja feita. Você até ora pra Deus pra fazer justiça. Né, Wesley? Minha é a vingança. Aí, ó. Se É um entrega. versículo. Entendeu? Então, assim, mas aí que tá, quando alguém faz um mal pra você, essa é a sua oportunidade de mostrar que você não é igual a ela. E é a oportunidade de você ensinar o que é o certo. Se você grita comigo e eu grito com você, eu sou igual a você. Se você grita comigo e eu falo baixo com você, olha só, estou te ensinando o tom certo de falar, estou mostrando para você que eu não sou igual a você e estou mostrando para você, olha a diferença de falar baixo e de quem fala alto. Mas se você não tem esse entendimento, se você acha que olho por olho, dente por dente, se a pessoa bateu, tem que bater também, se me feriu, tem que ferir, se me traiu, tem que trair, você é igualzinho a todo mundo que está te fazendo coisas ruins e que estão te machucando. Isso aqui é importante. E o ponto número 5. Seja humilde diante de pessoas relevantes. Olha só o que Provérbios 25:6 fala. Não se engrandeça na presença do rei e não reivindique lugar entre os homens importantes. É melhor que o rei lhe diga, suba para cá, do que ter que humilhá-lo diante de uma autoridade. Caraca. O que está falando aqui? O rei você vai ter o acesso, ele vai abrir o acesso a você e não você pedindo. Então, quando você está diante de pessoas importantes, relevantes, você não tem que pedir. Você tem que esperar ser oferecido para você. Entendeu? Se você pegar aqui na versão NTLH, ó, quando você estiver diante das autoridades, não se faça de importante. É melhor que depois lhe deem um lugar de honra do que você ser humilhado na presença das autoridades. Aqui é muito parecido com o que a gente falou no começo.
Então, você está diante de pessoas importantes, não adianta você querer falar no mesmo tom, no mesmo nível. Achar que você é igual. Sabe por quê? Quando a Bíblia fala de humilhação, porque se ele te corrigir, você vai ser humilhado na frente de todo mundo. Se o cara fala assim, eu tenho tal coisa, eu também tô olhando para comprar um, e a pessoa chega e fala, mas como é que você vai comprar? Você ganha quanto? Como é que você vai comprar isso? Com o salário que você ganha? Te humilhou na frente de todo mundo. Mas por quê? Porque você quis mostrar que você estava no mesmo nível. E você não estava. Por isso que é importante você ser uma pessoa humilde. E aí fica mais vergonhoso ainda, né? Mas é o que a Bíblia está falando. E realmente. Nossa. Então, está diante de pessoas relevantes, se coloque no seu lugar. Qual é o seu lugar? Aprender. Entendeu? Isso vai ajudar você. Então, hoje nós trouxemos 5 conselhos para você praticar na sua vida. O que é isso, Teixeirinho? 5? Ah. Meu Deus. Estamos lidando com uma criança aqui. Tá carente. É. Que isso, gente? Foi refrigerante, gente. Calma. Ficou alguma dúvida? Não. Não. Qual foi o mais impactante para vocês? Eu acho que foram as 5. Pra mim, Caraca, cinco o foi Romano muito tá boa. precisando mesmo. Não, o primeiro foi. Isso que eu ia primeiro. falar. Primeiro também. Foi. Ó, pegar um gancho no que você falou. Falei besteira. Não falou besteira não. Mas olha só, isso é algo que é um erro que a gente comete. Eu também faço isso às vezes. Quando a gente, igual eu falei pra você, qual é o mais importante? Você falou assim, os 5. Não. Qual é o mais importante? É importante você escolher um. Por quê? Porque se você tiver que colocar em prática, você vai colocar em prática justamente aquele que você grifou, que você separou, que você colocou na sua mente. Poxa, esse daqui é o mais importante. Os 5, apesar de serem apenas 5, mas são 5 coisas que não são simples de você pôr em prática. Exige de você. Mas quando você define um, fica mais fácil. Esse que você definiu como importante, você pode ver que você já vai trazer ele como uma prioridade na sua vida. Sempre que você estiver num cenário, numa situação, você vai lembrar e falar, não, não posso agir assim. Uhum. Não posso tratar uma pessoa de maneira má só porque ela foi má comigo. Entendeu? Então só mais uma Muito bom. dica. Tá cabeça baixa ali. Não, mas por quê? Cleito, por que você pegou? Isso aqui é importante. Por que quando ele falou você pegou isso? Porque eu faço. Uhum. Às vezes as pessoas me perguntam, e aí? Não, todas são muito importantes. Vou pôr em prática todas. Não vai. Então você identifica geralmente aquilo que você faz. Então por isso que na hora que ele falou, eu reconheci que eu também faço isso, e aí por isso que eu orientei, até para eu poder também estar atento aqui.